Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Queria convidá-los para nós ficarmos de pé. Nós vamos estar orando para abrirmos o nosso culto nesta manhã. Pai, nós estamos reunidos nesta manhã para o estudo da Tua Palavra. Vamos estudar sobre a morte. A Tua Palavra nos orienta assim, nos diz assim. E nós queremos aprender sobre a morte, para nós não nos manifestarmos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança que quando morre um servo teu, esse servo está em condições absolutamente favoráveis. Por isso nós queremos, buscando o entendimento, trazer aos teus filhos o conhecimento, para que o desespero, para que a angústia não assole os nossos corações, senão aquilo que nós devemos ter, um sentimento de paz, de conforto, de compreensão em saber que aqueles que partem desta vida estão absolutamente, os que são crentes, salvos em teus braços. E nada melhor do que estar em teus braços, porque lá, Senhor, não há dor, não há angústia, não há sofrimento, não tem volta para sofrimento, não tem purgatório, não tem o sonado, não tem nada que possa contrariar o que diz a Tua Palavra. E a Tua Palavra nos garante um eterno repouso para aqueles que já estão em repouso. Por isso nós pedimos que o Senhor nos oriente, nos dê a sabedoria necessária para explicar isso aos Teus filhos, para que esta consciência sobrepaire sobre os nossos desequilíbrios, sobre as nossas angústias, sobre o nosso desespero, sobre a nossa dor excessiva, para que a gente tenha essa compreensão e que o Teu Espírito seja o eterno consolador de nossas vidas até que estejamos junto a Ti. Venha abençoar, portanto, a cada irmão, a cada pessoa e ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Tomem assento, meu irmão, e nós vamos... Todos já têm aí a sua revista? Todos já têm? Tem aí revista. Digo, o seu boletim, né? As pessoas me perguntam, mas pastor, como é que o senhor faz? É o senhor que escreve as lições? Eu falei, exatamente. Mas como é que o senhor faz? Se eu tenho uma lição, se eu ensino previamente as pessoas? Não, eu faço um boletim, distribuo os boletins dominicalmente e todos os irmãos acompanham pelo boletim. Bom, vou perguntar para os irmãos qual é o título do nosso estudo de hoje. O texto bíblico encontra-se em... Muito bem, eu vou ler o primeiro versículo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Texto áureo. Verdade prática. Pensamento da semana, longo demais, de Agostinho. Bom, o objetivo da lição de hoje é entender que um dia morreremos. Isso é um fato. E é natural. Mas também o crente deverá compreender que um dia ressuscitaremos. E isso é sobrenatural. Postem no Face, por favor. Essas frases são colocadas aqui por inspiração na hora que eu estou escrevendo as lições. A morte foi introduzida no mundo pelo pecado. Se não existisse pecado, não existiria morte. Está todo mundo entendendo?
A ressurreição à vida eterna, ou para a vida eterna de Jesus, é um fato também descrito nas Escrituras. Por que que é um fato? Porque em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Jesus foi declarado, então, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. O que significa isso? Significa que todos os que morreram, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Jesus foi o quê? Antes de Jesus, diga comigo, antes de Jesus, ninguém ressuscitou. Talvez por falta de um conhecimento teológico, alguém vai me perguntar, pastor, mas e Lázaro? Pastor, mas e o filho da viúva de Naim? Pastor, e Dorcas? Pastor, e o filho lá do centurião? O servo, né? Servo do centurião. Não, ele estava só doente. Aquelas pessoas ressuscitaram, aqueles mortos de Mateus 27, 52, 53, aquilo ali não é considerado ressurreição. Aquilo ali é considerado restauração à vida. Diga comigo. Por que, pastor, não é considerado ressurreição? Porque na ressurreição, a pessoa não morre mais. Depois da ressurreição, a pessoa, na verdade, o que morre é o corpo. Então, veja bem, quando Lázaro morreu, o que morreu foi o corpo de Lázaro. Mas a alma e o espírito já estavam indo para, no caso era aqui embaixo, para o paraíso. Paraíso é chamado em hebraico de Hades, o lugar dos mortos. É chamado em grego de Sheol, o lugar dos mortos. Quando as pessoas morriam antes da ressurreição de Jesus, elas iam para baixo. Assim como o lugar de repouso era embaixo, o chamado seio de Abraão, para você entender, o lugar de sofrimento também era embaixo. Havia um abismo entre esses dois lugares embaixo. Só que quando Jesus ressuscitou, ele pegou aquelas pessoas que estavam ali embaixo, que morreram pela fé nele, e levaram essas pessoas para o paraíso. O paraíso é o terceiro céu, é aonde Jesus está. E essa palavra aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Quantas vezes? Aparece na parábola de Lázaro, aparece em 2 de Coríntios capítulo 12 e aparece em Apocalipse. Então, ela só aparece 3 vezes. A partir do momento que Jesus ressuscitou, os que morrem hoje não vão mais para baixo. A alma deles e o espírito dele vão direto para o paraíso. Vão para onde? E o ímpio, pastor, continua vindo sua alma e seu espírito para baixo. Primeiro eles vão para Deus, e Deus dá o destino. Se for crente, crê em Jesus, vai para o paraíso. Se não crê em Jesus, vai para este lugar. Todo este lugar, tanto, olhem para cá, aqui tem 2 caixas. Caixa ali, a caixa aqui, é como se aqui fosse um grande abismo. Esse lugar todo era chamado de Sheol, no grego, e chamado de Hades, no hebraico. Entenderam isso? Então, assim, a pessoa morria, isso aqui está embaixo. Vamos lá, o céu é ali, ó. O céu era aqui, no teto. E as pessoas, então, morriam, vinham para cá. Os que morreram pela fé no Cristo que havia de vir, vieram para o lugar que lá a parábola é chamada de seio de Abraão. O rico foi sepultado. O rico foi sepultado aonde? No lugar de sofrimento. E Lázaro? Lázaro veio para o lugar de repouso, para o lugar de paz, que hoje já não é mais aqui.
Então isso estava embaixo. Havia um abismo, tanto que o rico que estava lá falou para o pai Abraão: pai Abraão, pede que Lázaro, que está lá no lugar bom, pegue um copo com água, entre aspas, pegue apenas uma gota d'água e venha aqui me refrescar, porque eu estou em tormentos. Aí o pai Abraão falou assim: olha, meu filho, não pode fazer isso, porque há um abismo entre vocês. Quem veio para cá nunca mais vai para lá, e quem está lá nunca mais entra aqui. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo bem didático, hein? Agora, o que acontece? Jesus morre, porque a morte tinha o poder de botar a pessoa ou nesse lugar ou naquele. Mas quando Jesus morre, a Bíblia diz, João 10:10, Jesus Cristo veio para nos trazer vida. E uma vida com abundância. Mas ele veio nos trazer a vida eterna. Essa vida eterna, quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ter essa vida eterna. Porque nós recebemos uma outra natureza, que é a natureza de Cristo. Essa natureza de Cristo vem para dentro de nós, e quando nós, se não tivesse havido essa transformação de lugar, nós iríamos morrer e ir lá para o lugar onde estaria Lázaro. Só que quando Jesus morre, ele vence a morte. Ele derruba a morte, ele aniquila o poder da morte. Sobre ele, a morte não tem mais poder. Por isso que ele é chamado as primícias, o primeiro que ressuscitou. Porque quando ele ressuscitou, ele disse: eu dou este corpo, entrego este corpo, e matem este corpo, e ao terceiro dia eu ressuscito. Eu tenho poder. E Jesus mostrou que ele tem poder. Como ele tem poder, ele pegou essas pessoas que estavam aqui nesse lugar chamado, vamos botar o nome, não é o nome correto, mas eu estou para você entender, seio de Abraão. Então ele pegou todas essas pessoas, e quando ele ressuscitou, essas pessoas foram conduzidas até onde está hoje o paraíso, onde Paulo esteve. Paulo diz assim: conheço o homem no corpo, se no corpo, conheço o homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu. Depois ele fala: e estando no paraíso. Então, paraíso e terceiro céu é a mesma coisa. Vocês entenderam? Então, essas pessoas foram transportadas. Se você ler Mateus 27, capítulo 51, 52, 53, e muitos corpos de santos ressuscitaram com ele. E esses santos, segundo uma enciclopédia chamada Comentário Exegético da Bíblia, que foi o único texto, o único livro que dá esse tom, que coloca esse esclarecimento, essas pessoas que subiram com Cristo, segundo a enciclopédia chamada Comentário Exegético da Bíblia, eu comprei do pastor Gesiel Gomes, por sinal, diz que esses homens, essas pessoas, esses santos, subiram como coroa da ressurreição de Jesus. Subiram como coroa. Não me pergunte a subsequência deste fato, porque eu estou trazendo uma informação que está escrita nesse manual. Bom, então Jesus levou essas pessoas. Hoje não tem mais esse lugar aqui em Seio, mas o inferno continua existindo. Está claro? O inferno continua. Então o ímpio morre, vai para onde? Vai para o inferno. O crente morre, para onde ele vai? Para aqui? Ele vai para onde, irmão? Para aqui, ó. Paraíso. Salvo em Jesus Cristo. Ele morre hoje, ele não vai para lá, porque lá é lugar dos ímpios. Ele também não vem para cá, porque esse lugar não existe mais. Ele vai direto para o paraíso. Vai estar com Cristo. Paulo vai falar isso lá aos Filipenses. Tendo desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 1:21. Vocês entenderam isso? Baseado nisso, o que acontece? Algumas pessoas que perdem seus entes queridos, elas ficam extremamente desesperadas, elas gritam, crentes. Eu me lembro que uma certa vez houve um acidente com um ônibus que matou muitos crentes. Eu não sei, não lembro agora a cidade, mas eu me lembro do fato que eu vi no repórter, foi um fato muito triste. Os irmãos iam, parece que por retiro, para um lugar, e morreu muito crente. Quando morreu aqueles crentes, os repórteres depois foram lá, o sepultamento, os irmãos todos cabisbaixos, tristes, mas não tinha ninguém desesperado.
E o repórter perguntou, por que vocês estão tão calmos assim? E a moça disse, é porque nós sabemos aonde eles estão. Você pode dizer amém? Então, irmãos, não devemos nos desesperar. Por isso que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, ele disse, eu não quero que a igreja de Tessalônica seja ignorante. Ignorante não é uma pessoa bruta, não é uma pessoa que ignora, que não sabe, que precisa saber. Não quero que vocês sejam igual os demais, que não têm esperança. Então, o que acontece com o crente? Quando morre um crente, ele tem o quê? Você tem o quê? Quando morre um crente? Esperança, irmão. Esperança de quê? De que um dia você vai estar com ele, você entendeu? Que um dia você vai viver com ele. Então, para que desespero, se você sabe que vai estar com ele um dia? Agora, se você não tem esperança, se você não tem certeza, aí você pode se desesperar. Mas Paulo escreve, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Vou explicar essa expressão. Para que não vos entristeçais como os demais. Entristecer é comum, mas como os demais é diferente. Porque os demais se entristecem, mas gritam, cadê Deus? Eu me lembro quando eu fui ver o menino que morreu, que suicidou, a primeira frase que a mãe dele falou comigo, quando eu cheguei lá, ainda encontrei o corpo do menino que pulou do 7º andar por conta de depressão, e ela correu para mim e disse, Paulo Afonso, aonde está Deus? Deus existe. Está desesperada. Por que ela estava assim? Porque ela não tem esperança. Então, nós não podemos nos desesperar como os demais, que não têm esperança. Porque o crente vai chorar, o crente vai sentir tristeza, vai sentir dor, mas ele não vai se desesperar, porque sabe que aquela pessoa está melhor do que a gente. Você entendeu isso? Isso é o resumo da lição que eu fiz aqui agora. Então, não devemos, à luz da Bíblia, não devemos ser ignorantes. E essa palavra, ignorante, no grego, agneu, e por sinal a pronúncia não é essa, eu ouvi essa umas 20 e poucas vezes a palavra no Google Translate. Aí eu li e falei assim, vou gravar essa pronúncia, mas quando chega aqui agora deu branco da pronúncia. Então estou falando agneu, mas está errado. O nome, se você entrar no Google, botar essa palavra que eu escrevi aqui no original, ele vai dar o novo sentido. A pronúncia que eu estou fazendo não está correta. Mas a palavra ignorante, ela tem um sentido de não conhecer, por falta de informação, ignorar, por indisposição. Tem crente que não quer saber. Quando se fala em morte, tem gente que se soubesse que ia ser de morte, nem vinha hoje para a ceia. Pastor vai falar de morte, nem vou lá. Por que você está com medo da morte? Temei a Deus e não a morte, porque Deus tem poder sobre ela. Temei a Jesus que tem poder sobre ela, mas a morte não podemos ficar com medo dela. Ela vai alcançar todo mundo. Vocês conhecem bem a história do careca. Todo mundo aqui conhece a piada. O cara raspou o cabelo, que a morte ia pegar o cabeludo. O cara raspou o cabelo, já que não tinha, vai você que é careca mesmo. Levou. Então não tem jeito. O dia que ela chegar, e Davi vai dizer isso. Davi vai dizer lá em 1 Samuel 26:10. Pode ser que Deus o mate. Deus pode matar uma pessoa? Pode. Pastor, Deus pode matar? Mas claro que pode, ele tem o poder da morte e da vida. Tanto que a Bíblia diz, temei a Deus, que tem o poder de matar e ainda jogar a alma no inferno. Não está escrito? Está na Bíblia, não estou falando fora da Bíblia. Então Deus pode matar. Então Davi falou assim, Abisaí, você quer matar meu irmão? Ou quer matar Saul? Não faça isso, pode ser que Deus o mate. Então Deus pode matar uma pessoa. Por exemplo, Ananias e Safira, Deus matou. Dentro de um culto. Não fica com medo não, irmão. Deus tem o poder de matar. Por isso que a Bíblia manda temer a Deus. Ele não só tem o poder de matar, como ele tem o poder de jogar a pessoa, a alma dessa pessoa, que a gente não mata a alma. O bandido, quando ele dá um tiro para matar, ele mata o corpo, mas a alma não pode.
O espírito não pode. E a alma e o espírito eles são inseparáveis. Aonde vai um, vai outro. E nesse caso, o homem mata o corpo, mas não mata a alma e o espírito. Mas Deus tem poder para matar e jogar a alma e o espírito no inferno. Está escrito? Hoje a gente pode ler esse texto, está aqui mais adiante. Mas assim, então, a pessoa não quer saber disso. Não, eu não quero saber disso não. Como não saber? É por não saber que as pessoas são ignorantes. E por ser ignorante, na hora que a gente vai fazer o sepultamento de um crente, está lá aquele desespero, gente arrancando o cabelo, gente arrancando roupa, se rasgando, desmaiando, caindo. Isso não é ideal para o crente. Quem está entendendo? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não vai fazer. Eu estou dizendo que a pessoa não deve fazer. Porque o papel dela, da pessoa, é entristecer-se, mas não como os que não têm esperança. Porque os que têm esperança vão chorar, vão sofrer, mas não vão se desesperar, porque sabe que um dia ele vai ressuscitar. Quantos estão entendendo? Está sendo claro o estudo? Muito bem. Ainda estou na introdução. Não conhecer por falta de informação, e aqui você já conhece, porque está tendo informação. Ah, pastor, na minha igreja nunca falaram de morte, mas aqui está falando. Aqui nós estamos falando. Ignorar por indisposição. Ih, não quero saber disso. Você não tem disposição para conhecer, então vai ficar sempre ignorante. E não entender. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia garante, que nós morremos em Adão. O que é isso, pastor? Por causa de Adão é que nós morreremos, mas por causa de Cristo nós seremos vivificados. Por isso que o último Adão rejeita a tradução que fala o segundo Adão. Jesus não é o segundo Adão. Jesus é o último Adão. Tem uma tradução que fala o segundo Adão. Está errado. Porque se tem segundo, pode ter um terceiro. E se tem um terceiro, pode ter um quarto. E se tem um quarto, pode ter um quinto. Jesus é o último. O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Jesus tem o poder de pegar um corpo, 4 dias, onde os livores da morte já consumiram parte do corpo, já o pâncreas, o intestino estão cheios de bactérias, os chamados livores da morte já dominaram. O gás carbônico se exala, o enxofre exala, um mau cheiro insuportável. Não existe mau cheiro pior do que o de um cadáver. E em medicina legal, eu já assisti a aula que tive que botar Vic Vaporub no nariz, para a gente não sentir o cheiro. E muitos colegas meus saíram, os marmanjão saíram vomitando, porque o mau cheiro é insuportável. Mas assim, em Cristo seremos vivificados. Agora, qual o conceito de morte sob o ponto de vista geral? Bom, sob o ponto de vista geral, morte é o fim das atividades vitais. Aquilo que faz você ter vida é o fim disso. Em um organismo, lógico. E a cessação da existência. A pessoa, à luz do conceito genérico, morreu, segundo o conceito genérico, acabou. Diga comigo, morreu, acabou. E isso é o conceito genérico. Isso é o conceito comum de morte. Agora, aliado a este conceito, e a este mero conceito, há diversos outros conceitos. Alguns até elaborados pela ciência, outros elaborados pela filosofia, outros elaborados por pensadores, outros conceitos elaborados pela religião e outros até pelos ateus. Vocês sabiam que o ateu, a sociedade de ateus, tem um conceito de morte? O que nos interessa, basicamente, é o que a Bíblia diz sobre isso. Você pode dar um glória a Deus? Então, o que é a morte? Antes da gente entender isso, sob o ponto de vista filosófico, científico,
cultural, genérico, religioso, a gente precisa entender o que a morte não é. Pastor, por que o senhor vai definir a morte no seu contraponto? O que a morte não é? Exatamente que quando você lê os conceitos dos marxistas sobre morte, quando você lê o conceito da religião e de algumas seitas, como os jeovistas, como os cristãos delfianos, como os mormons, você vai entender, vou excluir os mormons, porque os adventistas, os jeovistas e os cristodelfianos, eles entendem de forma diferente. Então eu vou dizer o conceito deles, já negando, não é. Por exemplo, há diversos conceitos de morte, e alguns, me desculpem, até desprezíveis. Por que desprezíveis, pastor? Porque a maior autoridade para definir a morte chama-se a Bíblia Sagrada. Você entendeu, irmão? Então, primeiro, a morte não é a cessação, mas a separação da existência. Não é a cessação, mas a separação da existência. Esse é conceito comum. A morte não é isso. Porque a morte, depois da morte, segue-se o juízo. Outra coisa, a morte não é um evento necessário, olha que absurdo, ao progresso social e triunfo da classe proletária, no dizer dos marxistas. Os marxistas também definem a morte. Não, cada pessoa que morre é um triunfo da classe proletária. Tenho sempre dificuldade com essas frases com R e L, chama-se dislexia. Então não é isso. Também não é a suprema possibilidade de liberdade humana, como dizia Nietzsche. Nietzsche vai dizer que a suprema liberdade humana também não é isso. A morte também não é a extinção do corpo e sua subsistência no mundo dos espíritos, no dizer de Platão e Kant. Olha só quem está falando isso. Platão, grande filósofo, e Kant. Não é também a libertação da alma encarcerada dentro de um corpo, como dizia Platão. Não é isso. A morte também não é a separação do corpo para entrar num outro corpo, tantas ou quantas vezes necessário for, como diz os espíritas. As pessoas morrem para incorporar-se no outro corpo, que depois morre para incorporar-se em outro, e em tantos quantos forem necessários. Também não é isso. Não é também um ato de dormir, como pregam os adventistas e outros aqui, como os cristodelfianos. Também não é isso. A palavra morte, ela é traduzida da palavra grega thanatos, por isso que o estudo da morte chama-se tanatologia. E nesse sentido, quando a gente fala assim que o crente dormiu no Senhor, algumas pessoas falam assim, ele parece realmente estar dormindo, olha o semblante dele, ele está dormindo. Irmão, a alma não morre, o espírito não morre, o corpo é que morre. Então a pessoa não está dormindo. A palavra dormir é um eufemismo. É um eufemismo. Você já pensou? Em todas as igrejas, tem sempre uma irmãzinha que é terrível para dar má notícia. Sim ou não? E irmãozinho também. Má notícia é com os irmãozinhos e com as irmãzinhas. A irmãzinha sai correndo na casa da irmã Doquinha, bate palma com ela. Irmã, você sabe, o seu filho morreu. Já pensou? Que desgraça. E já tem outro que é mais clássico. A senhora que é a viúva do pastor Paulo Afonso Generoso? Esse eufemismo de dizer, olha, o irmão dormiu no Senhor. Aí eu chego ao incrédulo e falo, então por que vocês não acordam logo esse homem? Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Isso é um eufemismo. Porque se a gente for pregar a ideia do dormir,
a gente vai acabar escorregando na lama, na casquinha de banana dos adventistas, do cristo-delfianos e também de um outro grupo, que os jeovistas, que pregam o sono do corpo do morto. Ele está dormindo. Coisa nenhuma. Ele está morto, literalmente morto. Muito bem. Então, para referir a outra palavra agora, a palavra grega, koi maomai. Koi maomai. Ela se refere, ela tem 3 sentidos para referir-se ao sono do corpo. Quando se usa essa palavra na Bíblia, a pessoa está dormindo um sono natural. Segundo, ela também pode se referir à morte do corpo. E terceiro, ela também pode referir-se aos cristãos. Ou seja, quando Paulo fala, usando essa expressão grega, koi maomai, ele está lá em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está referindo-se exclusivamente aos cristãos, porque para os cristãos, a pessoa está dormindo porque ele será despertado pelo poder ressuscitador de Jesus. Ih, mas esse glória foi de 1:23. My God. Ele vai ser ressuscitado pelo poder ressuscitador de Jesus Cristo. Então esse é o sentido. Então quando usamos a expressão dormir do Senhor, não é uma concordância com a doutrina dos testemunhas de Jeová, dos cristo-delfianos e também de outros, e dos adventistas que pregam isso. Não é. Temos que entender isso. Ademais, se você ler 1 Tessalonicenses, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque Deus nos tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com ele. Aí vem a palavra grega chamada sualto. Juntamente com ele, quer dizer o seguinte, que por ele morremos, ou nele morremos, mas por ele ressuscitaremos. Por que é um sono nesse sentido? Porque ele vai nos despertar para um viver eterno com ele. Porque Paulo disse, tendo o desejo de partir, está com Cristo. Depois que você está nos braços de Jesus Cristo, ninguém te tira mais. Principalmente, fundamentalmente, se for na eternidade. Ninguém vai te arrancar mais. Então, deixa claro que a expressão dormir é uma figura de linguagem. Está claro isso? Quem entendeu? Agora, e a Bíblia? O que a Bíblia diz? Bom, não podemos, pela razão, compreender a morte. Não podemos. Como um corpo. Mas como um homem na sua totalidade. Quando a Bíblia fala que morreu, a Bíblia fala que morreu o homem. E não que morreu uma parte do homem. Vocês estão entendendo? Mas a outra parte, o homem é como eu sou tricotomista, o homem é espírito, alma e corpo. Então o que morre, tecnicamente é o corpo. Mas para o cristão, quando se fala da morte, está falando da pessoa. Quando a Bíblia fala da morte, está falando da pessoa, que a pessoa morreu. Então a gente subentende que se morreu a pessoa, que morreu tudo, mas não é assim. Mas nós entendemos assim porque a pessoa não vai mais falar com a gente não vai ver a alma sentada vendo televisão, não vão ver a alma mais vendo o WhatsApp 1h da manhã, 3h da manhã, não vai ver mais a alma fazer isso. A alma não vai mais mandar mensagem para você, não vai mandar e-mail para você. Então, por isso que a gente fala nesse sentido. Pela Bíblia, podemos entender aspectos da morte. Porque ela veio por um homem. Por quem vem a morte? Ih, irmãos, não, está fraco isso aqui. Irmão. A morte veio por um homem. A morte é chamada de... Está na lição aí, vocês estão acompanhando? Eu estou no 1.3 ainda. Já tem muito chão, eu vou ter que correr aqui igual o Bolt, para ver se eu chego lá. Ou seja, a morte é um inimigo. Por que é inimigo? Porque ela interrompe, às vezes, uma bela caminhada de uma pessoa. Ela interrompe a vida dessa pessoa. Jesus venceu a morte. Repita comigo, Jesus venceu a morte.
ela tem esse poder de ferir a gente por causa do pecado. Se não fosse pecado, não teria esse poder. Então foi dada a autoridade, a morte, para nos ferir por causa do pecado. 1 Coríntios 15, 5 e o verso também 56. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Está falando do poder que ela tem de ferir e de matar, obviamente, que ela é morte e ela não vai jogar dados com vocês, né? Jogar dama com vocês. Jesus a venceu. Ela é temida por todos os homens. Se alguém disser que não tem medo da morte, está mentindo. Pastor, o senhor está me chamando de mentiroso porque eu não tenho medo da morte. Não, eu estou dizendo que a Bíblia diz que todos os homens temem a morte. Hebreus capítulo, quem está acompanhando aí, Hebreus capítulo 2, versículo 15. Agora, ela tem o poder, aí, um grande teólogo falou que ela tem poder, ela está sob poder do diabo. Aí eu tive que acrescentar a palavra poder limitado do diabo. Porque quando a gente fala que a morte tem o poder, que ela, quando a gente usa essa expressão, ela está sob poder do diabo, parece que quando a morte leva um crente, parece que o diabo venceu. Por isso que eu coloquei poder limitado. É a mesma coisa, irmãos, desses crentes que fizeram críticas à escola de samba, que botaram no Face, que protestaram, que foram para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para a ONU, protestar, foram para o céu protestar. Como que Jesus foi morto por Satanás na escola de samba, Gaviões da Fiel? Jesus, Satanás venceu. Jesus, irmão, Satanás venceu ele lá porque era sambódromo, mas aqui, em todos os lugares, Jesus é vencedor sempre. Que palhaçada de ver uma dramatização absurda e as pessoas caracterizarem Jesus como aquele camarada caído ali. Jesus não vai para carnaval. Igreja que bota carnaval está se desviando. Jesus não bota carnaval na igreja. Escola de samba é lá no sambódromo. Aqui é lugar do poder de Deus. Aqui é lugar da santidade a Deus. Aqui não tem escola de samba. Aqui tem escola bíblica dominical. Aqui tem escola de obreiro. Aqui tem escola de formação de obreiro, que é o Ibadeste. Aqui não tem escola de samba. Mataram Jesus, não mataram nada. Ele está vivo, está entre nós aqui nesta manhã. O nome dele está sendo exaltado aqui, sobremaneira. Para com isso, dizer que protestar, que mataram, que o diabo venceu Jesus. Ora, meu irmão, o que venceu Jesus? Eu sinto ele aqui agora, Vivinho da Silva, do meu lado, me inspirando a dizer isso para vocês. Como é que mataram Jesus? Aquilo ali é a antítese de uma realidade. Jesus venceu a morte. Então, irmãos, todos os homens morrerão um dia. A morte é vencida pela ressurreição. Quando o crente ressuscitará naquele dia, aí os anjos vão perguntar, eu estou falando agora entre aspas, o que aconteceu? Alguém vai dizer assim, olha, tragada foi a morte na vitória. Mas que vitória? Olha os crentes ressuscitados entrando, olha só os remidos do Senhor. Todos esses remidos que estão entrando agora. E a morte? A morte deve estar chorando em cima da pedra, lá do Cristo Redentor, chorando. Cadê os crentes que se ressuscitaram? E até ela um dia vai ser jogada também no lago de fogo. Um dia nós poderemos assistir do céu, ao lado dos anjos, a morte chorando, apavorada. Cadê os crentes que eu matei? Cadê os crentes? Todos foram ressuscitados e estão com Cristo Jesus. E eu, se eu fosse você, eu dava glória. A morte um dia morrerá. Diga comigo, a morte um dia morrerá. E com o inferno ambos serão lançados no lago de fogo. Sabe por quê? Porque em Apocalipse 1:18 Jesus diz assim: e o que vivo e fui morto, ele está dizendo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. E tem mais crentes da Assembleia de Deus Betel. E eu tenho as chaves da morte e do inferno.
Eu tenho o poder da morte e do inferno. Hoje ela está sobre a minha tutela, sobre a minha égide, sobre a minha batuta. Hoje eu dei ao diabo o poder limitado de matar as pessoas, mas eu tenho poder sobre ela, porque se alguém morrer e eu, na minha soberania, decidir ressuscitar, eu ressuscitarei, porque a morte não tem poder sobre essa pessoa. Por que a morte entrou no mundo? Todos já sabem, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Se Adão tivesse hoje aqui, irmão, sabe quem que seria crucificado? Adão. Eu seria o primeiro a pregar um prego na mão dele. Mas ele não está mais aqui. Mas como entender a morte à luz da teologia? Bom, a teologia define a morte de três maneiras: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Ou seja, o que é a morte física? É quando você morre, efetivamente, como diz a ciência. Mas e a morte espiritual? É quando você se afasta da vida. Tem muita gente morta espiritualmente. Muita gente morre. Paulo fala assim, primeiro na passagem da ceia: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas além da morte espiritual, existe a morte eterna. A morte eterna é a eterna separação de Deus. Nunca mais as pessoas verão Deus. Deus, depois de terminar todo o seu projeto de salvação, quando tudo estiver terminando, e Jesus vai entregar ao Pai tudo o que ele fez, ele vai prestar contas. Pai, está aqui, está tudo resolvido. A igreja está na eternidade, aí diz a Bíblia que ele abdicar-se-á do seu ministério e dirá ao Pai, e vai entregar o reino ao Pai. É possível, e a gente crê assim, que Deus vai pegar esse inferno, com todas essas pessoas, jogar num canto qualquer deste universo, e nunca mais essas pessoas verão a Deus. E lá vão sofrer ad eternum, porque recusaram a grande oferta do grande amor, da grande obra, que foi a salvação de nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Então, Eva morreu espiritualmente no momento que ele pecou. Toda a pessoa que peca e se desvia, ele morre espiritualmente. Eles também começaram a morrer fisicamente. Olha só, a morte espiritual veio antes da morte física, mas eles começaram a morrer. Aí trouxe ao mundo o seguinte: todos nós que estamos vivos aqui, estamos encaminhando para a morte. Ninguém vai, a não ser que Jesus venha. Aí seremos arrebatados antes da morte. Porque a Bíblia mesmo prevê isso. Em 1 Tessalonicenses 4,13. Em versículo 15, inclusive. Mas os que ficarem vivos na sua vida serão transladados. Mas os que morrem, todos nós assim, começamos a morrer quando nascemos. O homem nasce para morrer. E todos vamos morrer. Mas assim, no caso Adão e Eva não tivessem aceitado a provisão salvadora que Deus ofereceu, eles aceitaram porque o Gênesis 3:21 é um dos versículos mais emblemáticos de todo o Antigo Testamento. Para mim, o Gênesis 3:21 é o resumo da teologia verotestamentária. Porque tudo se resume ali. E fez o Senhor Deus a Adão túnicas de pele e os vestiu. Você vê que Deus pegou um animal, imolou este animal, o sangue desse animal foi derramado, ele usou um altar, provavelmente, para fazer essa imolação. Houve, então, um sacrifício. Por conta do sacrifício, houve o derramamento de sangue. Se não houvesse o derramamento do sangue, não haveria a pele para vestir. E se não houvesse a pele para vestir, Adão morreria espiritualmente, porque eles receberam. Todo homem sem Deus está morto espiritualmente, todo ele. Por isso que eles não compreendem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como eles estão mortos espiritualmente, ele não entende você falar de salvação, não entende de Bíblia, a não ser quando o Espírito Santo entra e faz as trevas da sua mente serem dissipadas, porque o diabo veio, chegou ao entendimento de muitos, para que neles não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É como se houvesse um bloqueio. Aí o Espírito Santo entra, faz a obra, o homem compreende que ele é pecador, miserável, precisa de um Salvador, então ele reconhece Jesus e confessa a Jesus e é salvo. Nesse momento,
ele abandonou a morte espiritual e agora adquiriu a vida eterna. A morte, para ele, não será mais uma morte eterna, mas uma vida eterna. Enquanto sem Jesus, o homem que morrer, ele terá uma morte eterna. Além dele morrer fisicamente, além dele estar morto espiritualmente, ele também vai morrer eternamente, porque a morte vai levá-lo a uma morte eterna. Não tem mais volta. Por isso que é oportuno aceitar a salvação de Jesus. Se Adão e Eva não tivessem aceitado esse texto que o meu mestre, pastor Gesiel, tinha encontrado 11 verdades sobre esse texto, e ele mandou vocês, levam para casa e vocês vão ver se vocês conseguem encontrar essas 11 verdades. Eu encontrei 19 verdades nesse texto. E quando eu mostrei a ele, ele me deu 9,5 na prova. Por que ele me deu 9,5 e não me deu 10? Porque eu botei que Jesus foi a maior força, e ele disse que Jesus não foi, que Jesus é. Aí me tirou meio ponto. Eu agradeci aquilo porque eu fiquei mais atento. Teria também em algum momento morrido eternamente, que significaria a eterna separação. Adão e Eva passou pelos 6 processos. Eles morreram fisicamente no momento em que pecaram. Já estavam encaminhando para a morte. Um dia eles iriam morrer e morreram. Mas a morte espiritual eles recuperaram porque receberam a provisão de Deus. E da morte eterna eles escaparam porque receberam o quê? A provisão de Deus. Pastor, mas e a morte à luz do direito? Bom, à luz do direito, existem alguns tipos de morte. Por exemplo, no direito você fala da morte natural. O que é uma morte natural? A pessoa não morreu com tiro, não morreu esfaqueado, não morreu de acidente, não morreu de atropelamento. É uma morte natural. Mas além da morte natural, tem a morte patológica. Ele ficou doente, teve uma morte, teve uma enfermidade grave e morreu. Que é aquilo que não é normal. Toda morte que não é normal para o direito é uma morte patológica. Diga comigo, toda morte que não é normal, à luz do direito, é uma morte patológica. A morte teratológica, o que seria isso? Morte por anomalias, como por exemplo, a criança nasce anencéfala, aí passados uns dias ela morre. A criança nasce com o coração fora do peito, passa uns dias ela morre. Então é uma morte chamada de teratológica. Não é uma morte natural, não é uma morte patológica, é uma morte teratológica. Vocês estão entendendo? Em quarto lugar, tem a morte violenta, que essas mortes por arma de fogo, por equipamentos ou peças corto contundente, que são as chamadas armas brancas, corto contundente, corto cortante, corto perfurante, que a gente estuda isso em medicina legal, são essas mortes violentas. E a morte súbita, o camarada teve um infarto do miocárdio, ele morreu, é a morte súbita. Mas tem também as mortes aparentes, é o que quiseram levar para o caso de Jesus. Teve autores que disseram que Jesus não morreu, Jesus teve uma síncope. O que é essa síncope, pastor? A pessoa sofre um desmaio, ela perde os sentidos, está com todas as aparências de um morto, mas ela não está morta. A pessoa não está morta. Então, até a síncope hemorrágica, para o direito, enquanto um especialista não atestar o óbito da pessoa, até lá ela está viva. E é interessante que em alguns casos, como nós já tivemos o testemunho aqui de um jovem que estava na gaveta já, e quando o cidadão foi abrir a gaveta, ele se mexeu, o rapaz saiu correndo, apavorado, chamou o seu responsável, e o responsável, quando viu aquilo, tiveram que anular o óbito que já estava sendo lavrado, e ele, que levou 12 tiros de escopeta, ele teve aqui, inclusive pegou o olho dele, tirou o olho, ficou sem olho, botou uma prótese, botou num copo com água e mostrou para os irmãos, sem o olho. Está vendo aqui o meu olho? Ó. Aí abriu a camisa aqui e mostrou as perfurações do escopeta. Escapou da morte e hoje dá testemunho no Brasil inteiro aí. Não sei se está vivo. Quem se lembra dele aqui? Lembra, Luiz? Marquinho lembra? Quem mais? Nós não lembramos. Esse rapaz, a irmã lembra desse rapaz que esteve aqui. Ele estava na gaveta. Mortinho da Silva. Então, para o direito, é assim. Morte como síncopes hemorrágica, asfixia dos afogados. Teve um cidadão que ficou 5 dias, um americano, morto, entre aspas, e quando saiu de lá,
ele conta o testemunho dele na National Geographic, dizendo que depois ele viu um lugar muito bonito, uma luz, não sei o que e tal, e ele voltou à vida quando acharam o corpo dele. Ele não morreu. 5 dias debaixo d'água não morreu. Isso é um milagre? Claro que é. Mas ele, além disso, tem a catalepsia, a epilepsia, que acaba levando de vida a uma baixa de energia vital extrema. Porém, o mínimo que fica de vida para o direito, a pessoa não é considerada morta. Ele está vivo. Por esta razão, a pessoa física só pode ser considerada morta quando possui um atestado de óbito. E aí cessa qualquer outra situação. Por isso que tem filmes aí que o cara morre, depois de morto ele vem e mata um monte de pessoa que ele não pode mais ser condenado. Ele estava morto. Quem já viu esse filme aí? Vocês não viram ainda? Jesus, esse filme foi... O cara morreu, foi dado atestado de óbito, estava morto. Então ele saiu matando todos os inimigos dele, porque ele estava morto e não ia dar nada para ele. E aí deu um imbróglio, que a gente chama de imbróglio, e os mais patetas chamam de embrulho, né? Na verdade, um imbróglio. O imbróglio é isso, deu o que a gente chama de imbróglio. Não existe a palavra, viu? É imbróglio. Então deu imbróglio, as pessoas não conseguiram resolver. Como é que vão resolver esse problema? Bom, os tipos de morte. Agora, para onde vão os mortos? Foi o que eu comecei a falar hoje. Para poder ganhar tempo, eu comecei pelo final. Então vamos lá, rapidamente a Bíblia Sagrada diz que há um destino certo para cada um que morre, a despeito de qualquer pensamento filosófico ou religioso. Vocês não acreditam nos pensadores. Tem muitos pensadores aí que falam com as neiras. Por exemplo, eu vejo pastores, teólogos falando, o homem é o que pensa. Está aderindo ao budismo. Quem fala isso é Buda. O homem não é o que pensa. Jung mesmo vai... Temos aqui alguém que é psicólogo, está estudando psicologia, sabe que Jung vai falar sobre essa questão. Não é? O homem não é o que pensa. O homem é um monte de outras coisas. Suas crenças, seus valores, seus temperamentos, personalidade, sua individualidade, individuação. Não é só o que pensa. Mas Buda lançou isso e tem pastor copiando, ainda escreve artigo e ainda bota na internet. Eu falei, meu Deus. Então não botem isso na cabeça de vocês. O homem é o que pensa. Senão eu vou pensar que eu sou super-homem. Vou sair voando daqui a pouco. Vou pensar que eu sou super-homem. Vou entrar agora lá na... Não era que hora, Paulinho? 6 horas da manhã, né? 6 horas, Paulinha. 6 horas da manhã. Tiroteio. 6h30. Helicóptero dando rasante lá na minha região lá. Aquela região ali é chamada de mata-paca. Só que eu nunca vi essa paca, mas mata a gente, mata. Então lá, dando rasante. Então eu sairia agora como super-homem. Então, na verdade, as coisas não funcionam assim. Para onde vão os injustos, vocês já sabem. Está aqui, ó. As 3 palavras gregas traduzidas para o inferno. Uma delas é Hades, a outra é Geena e a outra é Tártaro. Todas as 3 palavras têm sentidos diferentes. Hades é um lugar onde os mortos aguardam a ressurreição. Geena é o inferno em relação aos injustos. Para onde vão os injustos hoje? Vão para um lugar chamado Geena. E para onde vão os salvos? Vão para estar com Cristo. E a outra palavra, que é a palavra Tártaro, a palavra Tártaro refere-se à prisão dos anjos caídos. A Bíblia vai falar isso lá em 1 de Pedro e no livro de Judas, né? Que esses demônios que estão aprisionados e que, segundo o texto apocalíptico, vão surgir no toque da 7ª trombeta, uma nuvem de demônios, milhões, são 200 milhões que vão sair para atormentar os homens, são esses demônios que estão aprisionados em cadeias eternas. Alguns autores, os mais renomados, afirmam que se esses demônios estivessem soltos, pouquíssimas carnes, pouquíssimas pessoas resistiriam, tamanha a ferocidade que possui esses demônios. Por isso que o Senhor os aprisionou em cadeias eternas, até que um dia sejam liberados no período da grande tribulação para fazer tormenta, até porque a Bíblia vai dizer assim, ai dos que habitam sobre a terra durante 3 vezes, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Meus irmãos, eu já falei isso aqui, vou repetir para a gente chegar ao finalzinho do nosso estudo.
Todo mundo que hoje segue ao diabo, e são milhares, são milhões, dizem os autores, inclusive Osborne diz isso, que o maior desejo de Satanás é destruir essas pessoas que o adoram. Não pensa vocês que o maior desejo dele é destruir a igreja, porque ele já sabe da limitação dele. Mas o maior desejo de Satanás é destruir todos os que o adoram, todos os que o apoiam, todos que batem palma para ele. Segundo Osborne e outros autores que também eu li, que falam sobre isso, ele tem uma sede para destruir todo mundo. Está todo mundo achando que ele é bonzinho. Basta você que assistiu a novela O Apocalipse e ver o anticristo que matou a mãe, matou o pai, matou os parentes dele, destruiu um monte de pessoas que eram fiéis a ele. O sogro dele, que aderiu a ele, um monte de gente que foi matando. Que é prazer dele, ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é prazer, faz parte, é do ofício dele. Então agora, finalizando aqui, para onde vão os justos? Cadê os justos? Quem é justo aqui? Ó? Quem não levantar a mão, vou ficar preocupado. Jesus fazer um apelo aqui daqui a pouco. Meu Deus, eu não quero ver você fora do céu, irmã. Cadê os justos? Levante sua mão, faz assim, ó. Os justos. Você é justo? Você foi justo não é porque você é bom, não, meu irmão. É porque Jesus te justificou pelo seu sangue. Foi justificado pela fé e pelo sangue. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Sendo justificados pelo sangue, também. Porque a obra redentora propiciou isso. Então, os justos, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 14 e 13, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. E diz ainda, a grande diferença entre o crente e o ímpio é que o crente, isso aferindo o texto, o crente nasce e morre, e o ímpio nasce e morre duas vezes. Essa é a diferença básica. Agora, irmãos, a diferença é essa. E o crente nasce duas vezes. Os que morrem em Cristo Jesus, o seu corpo também vai para a sepultura. E um dia, todos aqui morreremos. Todos. Ninguém aqui não vai morrer. Só se Jesus voltar antes. Só se Jesus voltar antes. Se você disser, pastor, eu não vou morrer, pode ser que você não termine nem a frase. Só para provar que a morte existe, a morte já está do teu lado. Aí falando, então eu vou te levar. Só para te contrariar. Ainda vai fazer um samba com isso. Só para contrariar. Os que morrem em Cristo, Jesus, o seu corpo também vai para a sepultura. Mas a sua alma e o seu espírito vão diretamente para o terceiro céu. Aí está o texto de 2 Coríntios 12, versos 2 e 4. No paraíso, o crente não está chupando picolé. O crente não está tomando sacolé. Não está comendo marombinha. Não está tocando lira, harpa, flauta, assistindo os piores programas que tem na televisão, assistindo Faustão, assistindo Datena, assistindo Bate. O crente está no céu em absoluta condição jamais prevista no coração do homem. Aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que não entrou na tua mente, foi aquilo que Deus separou para nós. Por isso que o hino 17, que nós cantamos, e o hino 36, que nós gostamos, da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó para o céu eu vou, passarinho, belas flores querem me encantar,
São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém? Eu já contemplo o meu lar. O lar que todos nós vamos morar um dia. Então, irmãos, no paraíso estaremos conscientes, em estado de descanso, em estado de bem-aventurança. Ninguém pensa que quem está lá no inferno não sabe o que está acontecendo. O que eu estou fazendo aqui? Aí tem uma piada que os camaradas contaram, que morreram 3 crentes. Um pentecostal, um neopentecostal e um metodista. E o metodista, ele é calvinista, presbiteriano, calvinista. Ele diz que não se perde a salvação. E se não se perde a salvação, ele foi para o céu, consciente disso, e depois morreu também o neopentecostal e o pentecostal. Tem até um vídeo sobre isso aí. E o pentecostal diz o seguinte: olha, às vezes eu peco, mas eu me arrependo. Então ele peca no dia, mas no outro ele está salvo. Só que ele morreu no dia que ele pecou. Aí o presbiteriano falou assim: eu não acredito que eu esteja aqui. Eu sempre achei que estava salvo para sempre. Aí vem o pentecostal e diz: pois é, rapaz, o meu caso é diferente. É que eu esperava, eu imaginava na minha cabeça que a gente peca num dia e no outro se arrepende, então a gente é salvo. E eu morri exatamente no dia que eu errei. Então estou aqui sofrendo nesse inferno. Aí vem o neopentecostal e diz assim: você disse que não perdia que salvação não se perdia, e está aqui. Você disse que salvação você recupera, perde no dia e recebe no outro. Eu entendo assim: eu não estou no inferno. Eu determino, eu declaro que isso aqui não é inferno, que isso aqui é céu. Eu profetizo, eu determino. Você acredita nisso? Então tem crente que vai chegar do céu, que é determinista. Não é o inferno. Eu declaro que isso aqui já é o céu. Então os 3 estavam lá sofrendo já no inferno. Para fechar, meus irmãos, a morte de Jesus significa a vitória do crente sobre a morte. Amém? Somos seus seguidores. Por isso, é natural a tristeza do crente pela perda de alguém. Mas jamais o desespero. Sua fé não pode ser abalada pelo ato da separação. Tem crente que chega a se desesperar até praguejar e até murmurar. Sabemos que é um ponto final nessa existência, mas nesta vida antiga, pois após a morte inicia-se os efeitos dessa nova vida que você já experimenta hoje, mas experimentará muito mais quando você estiver em estado de bem-aventurança, sabendo que se Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, diz a Bíblia, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Se eu fosse crente, eu dava um glória a Deus bem forte. Se eu fosse um crente, eu me colocava de pé agora, levantava a minha mão para o céu e agradeceria a Deus por ter me dado essa garantia, que se eu partir desta vida para outra, a minha alma, eu vou me encontrar com Jesus. Lá eu vou ver Timóteo, lá eu vou ver Eliseu, lá eu vou abraçar um camarada que eu quero conhecer. Eu quero conhecer um homem chamado Elias. Eu quero conhecer Daniel. Eu quero conhecer Ezequiel. Eu quero conhecer Paulo. E dizer: Paulo, o quanto você foi usado pelos seus sofrimentos para trazer ao mundo a resposta de Deus do Evangelho. Então, meus irmãos, não fiquem apavorados. Quando acontecer isso na vida de vocês, recebam a notícia com tristeza, porque é natural, mas não com desespero. Às vezes a gente se desespera até pela morte de um bichinho, fica desesperado. Não é assim. Eu sinto
senti muito a dor da perda do meu cachorrinho, que todo o Brasil sabe. Eu recebi quase 2.000 mensagens vindas do Canadá, da Índia, da Espanha, dos Estados Unidos. Eu senti muito, mas ele partiu. E agora a única coisa que eu guardo dele é uma foto, boas recordações, jamais chorei. Isso de um animal. Agora, e as perdas? Eu perdi o meu pai. Senti muito, porque quando eu ia conversar com ele, ele sempre tinha uma palavra de Deus. Eu não tinha um problema que eu falava, pai, ora, e Deus abençoava. Senti muito. Tanto que no primeiro dia do pai, eu fui lá para a Praia do Charita. Fiquei sentado lá até as 13 horas, sozinho, olhando para o mar, sem me mexer. Só olhando, pensando. Mas ele está em estado de bem-aventurança, consciente, esperando o dia da ressurreição para a gente se encontrar. Eu vou encontrar com meu pai. Você que perdeu o seu pai vai se encontrar com ele. Você que perdeu a sua mãe, vai se encontrar com ela. Nós vamos nos abraçar, vamos nos conhecer, sim, mutuamente. Não vamos ter lembrança das coisas deste mundo, mas você é meu pai, você é minha irmã, você é meu parente, você era membro da Betel, vem cá me dar um abraço. Eu espero isso um dia. Quem mais espera isso, levante a sua mão. Então vamos orar. Vamos orar.